Fala pessoal, bom dia. Vamos fazer nosso pré-market aqui rapidinho, como de costume. Aqui é o diário de trade que eu comentei com vocês ontem. Então, para quem viu o vídeo anterior do plano, aqui está o plano de trade, né? Então, eu já reli aquele plano que eu expliquei para vocês para me ter bem memorizado isso. E aqui minha planilha, meu diário de trade que eu faço, que eu me acostumei, tá? Tem melhores por aí, mas esse que eu me acostumei. O que eu faço aqui? Primeiro um checklist para mercado, tá? Eu coloco a data, obviamente, e um checklist. Eu tenho o hábito de meditar, para colocar a cabeça em ordem. Então eu meditei. Eu não fui treinar hoje, infelizmente, porque eu tô com uma reforma aqui em casa, o pedreiro tá para chegar e não chegou ainda. Tô aqui aguardando ele chamar. Consegui tomar um café bacana, li as notícias, já fiz análise de pré-market, já fiz análise macro das regiões, já conferi as contas, já validei os ativos, ou seja, eu vou operar com um contrato porque é a margem que eu tenho nesse desafio, né? E defini a meta. Lembra que ontem eu defini a meta, né, aqui? Então é importante ter clareza e reforçar para minha mente de novo. Minha meta é R$ 35, tá? E meu limite de loss R$ 21, que é o que foi definido aqui também, tá bom? Meu limite de loss no dia. Aqui, como eu vou trabalhar com contrato, eu vou fazer no máximo 4 operações, tá, pessoal? Para não ter overtrading. E no máximo 2 stops. Como é o primeiro dia, eu não tenho erros que eu cometi, né? Amanhã já vou ter um pré-trading com erros que eu cometi hoje que eu vou ter que evitar amanhã, na sexta-feira. Então é importante você sempre refrescar o que você fez de errado, qual foi a falha. Aí aqui eu vou preenchendo, né? No final do dia eu vou, no final da janela operacional, né? Por volta de meio-dia, 1 hora, volto aqui e preencho. E no final também meu principal acerto, principal falha e o balanço de como foi o dia, tá? Essa aqui é a planilha que eu vou fazer, né, hoje. E aí, o vídeo vai se basear assim. Eu estou fazendo um pré-market aqui agora, 8h49, né? O mercado vai abrir ainda no dia de hoje. Eu vou, na sequência, operar, né? E aí, no final do vídeo, vocês vão acompanhar como foi minhas operações, né? Vão ter as marcações de posicionamento de ordem, eu explico um pouquinho lá como foi. Show? Importante, pessoal. Primeiro passo do dia é fazer a planilha e na medida que eu vou fazendo checks, eu vou fazendo o que se pede. Então, ler notícia. Então, vamos lá. Já li notícias, já acompanhei algumas notícias macros. Resumindo, as ADRs, né, que são papéis brasileiros negociados lá fora, estão levemente positivos, ou seja, fecharam levemente positivos. Então, pode ser que o índice IBOV ou até na abertura abra para cima. Porém, o calendário econômico, ele tem um resuminho aqui também de ações. Observem como os índices americanos estão caindo, né? Então, Dow, S&P e, e, e outros, o Nasdaq também estão caindo bastante, né? E o VIX, que é o indicador do medo, está bem alto. Então, assim, quando ele está muito alto, a tendência é que o dólar exploda e o índice derreta, né? Mas não existe uma correlação precisa sobre isso. A gente tem que acompanhar. Mas vai ser uma abertura um pouco calorosa, né? Porque a gente tem ADRs, né, precificando positivamente e lá fora precificando negativamente. Vamos acompanhar. Notícias relevantes, né? Aqui no Invest eu deixo só os de 2 ou 3 estrelas. A gente não tem nada na abertura que possa mexer em preço, tá? Porém, mesmo assim, eu coloquei aqui no diário de trade evitar operar 9,6, 11, 11,6, tá? 9,6 por quê? Vão ter esses dados aqui americanos, né? Mexe pouco, mas mexe. Principalmente no dólar, né? Mas como eu não vou operar dólar hoje, eu vou operar só índice, vou ficar atento a 9,6. Depois, às 11h30, tem estoque de petróleo bruto, que é uma notícia de alto impacto. E 11 horas eu coloquei aqui porque vai ter uma entrevista com o nosso presidente Lula e sem viés político nem nada, tá, pessoal? Toda vez que ele fala, ele faz preço. Então vamos ficar acompanhando se às 11 horas ele vai falar alguma coisa. Não tem nada a ver a pauta, tá? A pauta é para uma questão de entrega de uma campanha de deficientes, se não me engano, alguma coisa assim, mas vai que ele faz preço igual ele fez ontem, né? Ele acabou falando e fez preço, principalmente no dólar. Então vamos acompanhar. Aqui, nas marcações gráficas, eu já fiz os estudos, então eu começo do macro para o micro, e eu já ditei que os preços que eu vou interagir com o mercado são aquela localização. Lembra que eu falei de localização? Então, quando o preço chegar nessa região do 129.500, 129.700, 130.400 ou 131 bola, são regiões que eu vou procurar gatilhos, confluências para operar. É assim que eu faço o meu diário de trade, meu checklist pré-mercado. Então, já falei para vocês das notícias, como que eu olho, e agora vamos olhar um pouquinho o gráfico e as marcações, resumidamente. Para quem está vendo de primeira, vai falar, nossa, Kelvin, que poluição é essa? Eu não consigo nem ver o candle.
Mas é assim mesmo, tá, pessoal? É assim que na medida que eu vou evoluindo, eu vou limpando. Por isso que é importante eu compartilhar e ter esse compromisso com vocês, porque isso me ajuda bastante, tá? Então, resumindo, eu já vi um gráfico mensal, né? Então, sempre olho do cima para baixo, a gente observa que está numa retração importante aqui do mensal, né? Ele vem fazendo uma pernada de queda, né? E também está numa retração importante também de FIBO aqui, que ele travou e tinha uma 400 do diário, né? Que eu uso bastante médias. Então, se a gente for observar, quando o mercado travou nessa região, aqui não vai aparecer, né? Mas ele travou justamente em um fundo anterior também, beleza? E agora ele está trabalhando num canalzinho. Observe como que ele está seguidamente em alta, né? E eu já demarquei essa linha esse canalzinho de alta para saber. Só que ele tem essa LTB do diário também que vem tocando. Tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou três vezes e agora rompeu, né? Rompeu forte aqui, ó. Essa linha branca no meu gráfico, né? Então, vou passar um pouco mais rápido aqui por conta do tempo, mas essa linha branca. E também tem fundos aqui bem alinhados, né? Só que eu não demarquei os fundos, tá? Mas seria esse canalzinho de alta, de baixa que ele vem fazendo no diário. Quando cai para 60, né, a gente já tem uma visão um pouco mais ampla. A gente já tem o gráfico afastado das médias de 200 e de 400, ou seja, que servem como imã. As médias estão querendo se cruzar para que ele dispare cada vez mais ou inverta fluxo lá na frente. E eu tinha regiões importantes do semanal de retração. Então, nesse semanal, o preço está exatamente na região de 50%, né? Então aqui amarelinho, ó, 50% do semanal, que é a minha região de fibra que eu tracei, e 61 aqui embaixo. Então no 61 ele deu uma travada, que foi essa região de fundos anteriores também, deu uma travada, e agora ele pode travar aqui no 50% do semanal, ou se ele quiser, ele sobe um pouquinho também para travar na 400, que é uma trava importante, tá, pessoal? Mas aí eu acho que não vai subir tanto assim hoje, né? Mas tende a travar quando ele chegar nesse preço. A de 200 eu nem vou considerar que é muito longe ainda, né? Tem muita coisa para acontecer até que ele suba até lá, falando graficamente. Indo para o diário, a gente tem um afastamento das médias também, né? A média 21 está um pouco próximo das 50, mas ainda tem um afastamento, né? Está bem colado aqui, ou seja, indica que ele pode fazer um respiro, ou seja, um pullback para buscar esses fundos anteriores, que foram regiões que ele tocou e deixou liquidez, ó. Então pode fazer. Quando a gente olha pela ótica do diário, também pode ser considerado um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que ele pode cair aqui para depois subir. Então tem essa expectativa, mas como a gente não vive só de, de especulação, né? A gente tem que ser realista. O diário também tem uma trava importante aqui, né, que é 400 no diário. E ele não fez um pullback na 21, na 9, né? Então a média 9. Então ele tem ainda um bom espaço aí para corrigir caso ele queira, né? Então tem uma travinha importante aqui que vai coincidir com a LTB do diário, com a 400, enfim, tem bastante região aqui de venda que foi uma região bem brigada aqui nesse topo anterior, né? Observem que esse topo aqui, olha a consolidação que formou aqui, né? Então essa região de consolidação aqui e aqui é uma importante região de briga que o preço tende a consolidar. Então vamos ficar atento. Indo para os 60 minutos, né? Então as médias já estão ficando um pouco mais claras e tem a média de 50. Aqui na média de 50 tem um order block que eu demarquei no tempo menor. Essa order block, basicamente, ela conflui com 138% de um Fibo micro que eu traço no 15 minutos. Então meu único traçamento de Fibo que eu deixo no gráfico é o de 15 minutos. Então ele está na linha amarela, que seria o fundo dessa LTB, né, do diário, que é aquela LTB monstruosa, que ele está vindo bem inclinado, né? Ele não fez respiros para cima e está se aproximando da 200. Então, assim, é, eu acredito que se ele romper, ele não rompeu essa linha ainda, né? Nenhuma vez. Ele rompeu aqui, mas deixou o martelo e tal. Se ele romper e retestar, ele pode vir buscar essa região das 50. Então aqui é uma região de compra, tá? Deixei aqui como região de compra para caso o mercado venha interagir aqui. Aqui a gente tem confluências que é a 50 dos 60 minutos e a 200 do 15. Então pode ser uma região importante, além de 138 de fio do 15, tá bom? E também eu deixei caindo aqui para 15 minutos, né, para ter um pouco mais claro. Olha como é importante vir de fora para dentro da floresta, tá, pessoal? Porque senão a gente acaba ficando muito míope. Aqui ele está chamando comprador, né? Só que olha aqui, é uma região de venda, certo? Eu tenho 50% dessa retração micro que eu tracei, eu tenho uma região de fundo de canal, então indica compra, mas eu tenho logo na sequência uma 200 do diário travando no preço. Então, assim, tá chamando comprador? Sim,
Mas e aí, até quando? Então vamos ficar atento, né? Porque as médias estão bem próximas, então é um cenário bem difícil. E tem algumas regiões de suportes interessantes aqui. Se o mercado quiser subir daqui, só vamos, né? Vamos pegar. Agora, se ele quiser abrir lá embaixo, vamos acompanhar como que ele faz. Observe que aqui, ó, no leilão ele já está aqui embaixo, ou seja, próximo de uma região de fundo. Exatamente na região de fundo. Então, se ele abrir subindo, eu vou querer comprar para pegar até aqui e vender quando chegar aqui. E se ele abrir para baixo, eu vou querer comprar quando ele chegar aqui, ok? Se ele abrir rapidamente, chegar aqui e falhar, eu quero vender. Então, esta é a minha leitura que eu faço. Indo para os 5 minutos, né? Que aí vai ser o time de execução, né, fica mais claro que existe sim uma briga nessa região que eu marquei como venda e também uma briga aqui nessa região de topo. Né? Rompendo essas regiões, eu acho que a única trava vai ser lá em cima mesmo, porque o mercado ele é soberano, a gente não pode querer tudo, né? E também, ó, o livro de ofertas, o book, está bem consolidado aqui, deve ter muito stop, né, que o mercado pode capturar essa liquidez lá, tá? Então é isso, pessoal. Na sequência, vocês vão ficar como foi o fechamento das operações e aí esse vídeo ele continua, né? Mas por hora, 8h58 da manhã, vamos para o primeiro dia. Será que eu sobrevivo operando um contrato? E aí, o que vocês acham? Vamos lá? Então, excelente dia de operações para todos aí e boa quarta-feira.